Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da SFB Planilhas. Neste vídeo eu irei demonstrar como consolidar um relatório de vendas. Imagine que você é o responsável por consolidar os dados que as diferentes lojas da empresa que você trabalha, do grupo que você trabalha, manda para você separadamente, e você todo mês ou toda semana tem um trabalho de pegar esses arquivos, manualmente copiar os dados e colocar em um arquivo único, ou seja, criando uma base única para a partir dali criar os seus relatórios. O que eu vou mostrar para você aqui agora é uma maneira de como automatizar esse processo, ou seja, você vai fazer somente uma vez, um procedimento muito simples, e a partir de então você só vai precisar pegar os dados que você recebe de cada loja, colocar dentro de uma pasta, e a partir disso o Excel, no caso o Power Query, que é a ferramenta que a gente vai usar aqui nesse exemplo, vai montar todos os dados em uma base única para que então você consiga montar os seus relatórios, as suas análises e consiga obter as informações que você precisa, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso exercício. Para esse exercício eu vou utilizar esses 4 arquivos, representando aí os arquivos de 4 lojas separadas, lojas diferentes. Eu estou aqui com 2 arquivos abertos. Estou com a planilha, digamos, da loja 1. Então aqui nós temos algumas colunas, a coluna produto, ID, que é o código, cor, custo, preço, categoria mestre. E da loja 2 nós temos também as mesmas informações, nome, código do produto, cor, custo, só que temos algumas pequenas variações. Então perceba que aqui na primeira coluna da loja 1, a coluna está intitulada produto. Já na loja 2, a coluna 1 está intitulada nome, mas elas se referem à mesma informação, que é o nome do produto, o tipo do produto. Na segunda coluna é o código do produto, uma loja chama de código, outro chama de ID, então tem essas pequenas variações. Então eu vou mostrar para você uma maneira simples de normalizar esses cabeçalhos, ou seja, ter um cabeçalho único para todas as planilhas, para todos os arquivos que você for consolidar, e a partir de então conseguir montar os seus relatórios sem dificuldade, sem dor de cabeça. Ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso exercício. Fechar aqui esses 2 arquivos. Estou agora com uma planilha em branco. E lembrando, nós vamos utilizar o Power Query para realizar esse exercício. Caso o seu Excel seja de 2016 em diante, o Power Query ele já está incorporado aqui na guia dados. Então vamos selecionar dados, obter dados de arquivo, e no caso eu quero pegar todos os arquivos dentro de uma pasta para consolidar em um relatório 1. Selecionar aqui a pasta, relatório de vendas. O Power Query abriu aqui uma outra janela com todos os arquivos que tem dentro daquela pasta. E para combinar esses arquivos, eu preciso clicar aqui nesse botão, nessa setinha, e selecionar a opção combinar e transformar dados. Nessa próxima janela eu preciso selecionar a primeira aba da planilha que está selecionada aqui. O Power Query, nesse momento de importação, porque aqui a gente está importando os dados, nesse momento da importação ele pega um dos arquivos, no caso aqui é o primeiro arquivo, e disponibiliza aqui para que você possa visualizar os dados se estão coerentes, né? E permite que você selecione qual é a parte da planilha que você quer importar. Então aqui, como em cada planilha só tem uma aba, e a primeira planilha possui a aba chamada Sheet 1, eu só selecionar ela e depois clicar em OK. Pronto, já estamos aqui no ambiente do Power Query. Se você não tiver familiaridade com essa ferramenta, não se preocupe, eu vou procurar ser o mais didático possível, mais simples possível na minha explicação, para que você consiga acompanhar e aplicar aí na sua realidade. Ok? Então, o Power Query aqui ele já tentou montar os dados para mim, já tentou consolidar tudo em um relatório único. Aqui nessa última aba a gente tem o nosso relatório consolidado, porém, por conta dos cabeçalhos serem diferentes, a gente tem um problema, porque o Power Query ele não conseguiu encontrar o mesmo cabeçalho aqui produto, por exemplo, para o arquivo 2, então ele coloca como nulo, ele não conseguiu fazer uma correspondência, e sempre que acontece isso ele coloca um valor como nulo. Então a gente precisa resolver isso. Para resolver isso a gente vai usar uma técnica muito simples
Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é remover esse passo aqui, tipo alterado. O Power Query realiza uma série de passos para tentar otimizar a transformação dos dados. E sempre ele tenta definir o tipo de dado de cada coluna. Só que quando ele define o tipo de dado para cada coluna, e a gente está fazendo essa manipulação dos dados, isso pode resultar em erros. Então, para evitar ter erros mais para frente, a gente deleta, exclui esse passo aqui e deixa sem a definição do tipo de dado para cada coluna, ou seja, se é texto, se é valor, se é número inteiro, se é número quebrado, ou qualquer outro, ou se é data, ou qualquer outro tipo de dado que a gente tem disponível dentro do Excel. Okay? Então aqui no relatório consolidado a gente removeu o último passo, clicando no X, que era de definição do tipo de dado. O Power Query funciona da seguinte forma: dentro de todos aqueles arquivos que nós importamos, ao todo 4, ele sempre pega o primeiro arquivo como amostra, ou seja, como exemplo, e coloca aqui. Aqui no caso é o arquivo da loja 1. E todas as alterações que você fizer no arquivo 1 serão replicadas em todos os demais arquivos, assim resultando no relatório consolidado. Tá? Então a gente vai aplicar essa técnica aqui nesse arquivo de exemplo e automaticamente essa técnica será replicada para todos os outros arquivos. Okay? Então aqui o Power Query também adiantou e já colocou a minha primeira linha lá da tabela como cabeçalho, né? Que é de fato o cabeçalho, o nome das minhas colunas. Só que agora ele vai me atrapalhar se eu deixar dessa forma. Então eu preciso remover esse passo aqui, clicando no X. Então removi, deixei como uma linha normal e o cabeçalho ficou um cabeçalho genérico. Coluna 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? E agora que a gente vai aplicar aqui a técnica. Qual é a técnica? Vamos aqui na aba adicionar coluna e vamos adicionar uma coluna de índice. Clicando aqui, coluna de índice. Perceba que ele colocou uma coluna aqui com um índice, ou seja, com uma sequência numérica de 0 até a quantidade de linhas que tiver em cada arquivo. Esse aqui é o nosso arquivo de amostra. Agora nós vamos voltar lá no arquivo consolidado e ver como que ficou aqui. Na última coluna, também já apareceu aqui a coluna índice, a gente consegue notar que tem aqui uma sequência de 0 até a quantidade de linhas em cada arquivo. No primeiro arquivo tem 29 linhas, no caso 30 contando a partir do 0, ele vem até o 29 aqui, e no próximo arquivo ele começa com o valor 0 para o cabeçalho, e no próximo também ele começa com o valor 0 aqui para o cabeçalho, ou seja, nós temos um padrão. Sempre que for o cabeçalho, teremos o valor 0 no índice. E é aqui que a gente consegue eliminar os cabeçalhos dos dados, né? Porque a gente não quer os cabeçalhos aqui no meio, porque vai atrapalhar no nosso relatório. Você poderia eventualmente clicar aqui em uma das colunas e filtrar o cabeçalho. Só que é uma forma muito mais trabalhosa. Em vez disso, a gente usa essa técnica, o macete, de adicionar uma coluna de índice. E sabendo que os valores para o cabeçalho é sempre 0, a gente consegue filtrar. Só que antes de filtrar aqui os valores 0, eu quero normalizar o meu cabeçalho. Ou seja, eu quero que o meu cabeçalho do meu relatório completo seja igual a esse primeiro cabeçalho aqui. Então, para fazer isso, eu vou promover essa linha cabeçalho. É uma linguagem aqui do Power Query. Então, eu vou aqui na guia transformar e selecionar essa opção, usar a primeira linha como cabeçalho. Veja que a primeira linha agora faz parte do cabeçalho. Ok? E agora a gente pode perceber que ainda temos aqui os zeros para os demais cabeçalhos. E aqui a gente pode simplesmente filtrar os valores 0, ou seja, tirar do relatório. E aqui a gente tem os dados já consolidados.
aqueles valores nulos sumiram, porque o Excel agora ele consegue fazer essa convergência, essa consolidação dos dados. Então aqui a gente já tem um relatório consolidado. Você eventualmente pode deletar essa coluna da loja e essa coluna aqui 0 que agora não tem mais serventia. Só simplesmente selecionar e deletar. Essa aqui você pode manter no seu relatório, pode alterar o nome para a loja, por exemplo, para que você utilize como algum filtro lá dentro dos seus relatórios. Okay? E a partir de agora você pode salvar essa base para criar suas tabelas dinâmicas, montar os seus relatórios. Vamos aqui na guia página inicial, vamos aqui em fechar e carregar para. E aqui eu vou colocar uma tabela aqui nessa primeira aba, mas eu poderia simplesmente criar uma conexão, ou seja, deixar disponível para utilizar numa tabela dinâmica. Aqui eu vou criar uma tabela só para ver o resultado, aqui dentro do Excel, na célula 1 mesmo, já está selecionada, clicar em OK. E aqui nós temos todos os dados consolidados. Então a partir de agora você pode montar os seus relatórios. Então, lembrando, sempre que você receber novos arquivos, você pode voltar nessa pasta e colocar os novos arquivos. E se você quiser remover os arquivos existentes, você simplesmente pode remover e adicionar novos. Ou se precisar abrir também, fazer alguma alteração e salvar, também sem problema. Tá? E a partir de então, esse processo fica automatizado. Você não vai precisar mais repetir esse procedimento. Talvez você precise fazer alguma alteração na lógica ou outra, isso sem nenhum problema, né? E seus relatórios estarão sempre prontos. Ok? Então, espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários que nós responderemos o mais breve possível. Abraço!